Paz do Senhor, tudo bem, pessoal? Olha aqui o meu novo ambiente. Hoje eu quero dar o meu testemunho e também quero falar sobre a história de uma mulher forte e inspiradora. O nome dela é H. Você conhece essa mulher? Quem não conhece a história de Abraão, né? Deus disse que Abraão seria pai de nações. Ele seria pai de tantos que ele não conseguiria nem contar, como as estrelas que estão no céu. Só que a promessa, ela tinha um problema, porque Sara era uma mulher que não poderia ter filhos. Só que a promessa dela não chegava nunca, e Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de nações. Então, que tipo de promessa era essa? Então, hoje eu quero levar uma reflexão do que Sara fez, porque Sara fez seu marido ter relações com outra mulher para ela poder realizar o desejo dela, a vontade dela. Então, será que Sara fez a vontade de Deus quando nasceu Ismael? Pois ela fez da própria mão. E para ela, a vontade de Deus tinha sido realizada, porque ela acelerou o processo e fez, ao ver dela, a vontade do Pai, que estava demorando muito. Nem toda solução que criamos com as nossas próprias mãos significa o cumprimento da vontade de Deus. Isso, às vezes, pode significar o fruto da nossa própria pressa. Sara acreditou que precisava ajudar Deus a acelerar o plano, mas o nascimento de Ismael foi resultado de uma ansiedade legítima, sabe? Pois Deus, ele não precisa de ajuda, ele não precisa que nós entendamos a vontade dele. A gente só precisa confiar que ele vai fazer. E o coração de Sara estava cansado de esperar. E Deus não responde ao desespero, ele responde ao clamor. Sara fez errado em agir com as suas próprias mãos e não confiar no Pai. Ela foi uma filha desobediente, né? Porque Deus não responde ao desespero. O desespero, ele age e o clamor entrega. O desespero cria atalhos. O clamor sustenta a espera. Então, enquanto o desespero tenta resolver, o clamor, ele confia. E ao mesmo tempo que você se relaciona com o Pai, as respostas, elas vêm. O que eu acho lindo foi que Deus, ele abençoou Ismael, acima de tudo, mas ele deixou claro que a promessa viria no tempo dele. Né? Lá em Gênesis 17:20, ele fala: quanto a Ismael, eu o abençoarei, dar-lhe muitos descendentes e farei dele uma grande nação. Sabe o que é mais lindo, cara? Porque Deus está falando: olha, o seu problema, ele é meu problema também. Você fez a sua vontade das suas próprias mãos, mas eu abençoei, eu vou abençoar Ismael. Isso é muito lindo, cara. O amor de Deus, ele é muito lindo. Porque mesmo a gente desobedecendo, mesmo a gente não fazendo a vontade dele, ele não joga os nossos planos fora, enquanto a gente joga os planos de Deus fora, não é mesmo? E é muito lindo o amor que Deus tem, porque mesmo a Sara gerando resultados, né? Porque Ismael também é filho de Abraão, por mais que seja filho bastardo, ele é filho de Abraão. Então, ele não gerou a promessa, mas Ismael gerou resultado. Porque Ismael representa o que a gente faz no desespero, e Isaac representa o que Deus faz quando a gente espera, quando a gente confia na promessa de Deus. A aliança é com Isaac, entende? Mas o que é mais lindo foi que Deus não deixou Sara. Deus não suspendeu a promessa dela, sabe? Porque Deus poderia muito bem falar: ok, você fez errado, então a sua promessa eu não vou te dar. Mas o que é mais lindo é que Deus disse que a promessa continua. Ele não tirou a promessa dela. Isso é o mais lindo de Deus, isso é o amor. E mesmo assim, quando Sara teve Isaac, ela expulsou Agar, que foi a mãe de Ismael, e Ismael também. Expulsaram os dois e eles fugiram para o deserto. No deserto a água acabou e Agar, desesperada, colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou com medo de que o menino morresse. E ela não queria ver ele morrer. Só que Deus ouviu o choro de Ismael. E Deus disse para Agar não ter medo. E a minha história de mudança para essa casa recentemente tem muito a ver com a história de Agar. Porque por muito tempo eu achei que Deus tinha me esquecido, que Deus não me via, né? Assim como Agar, ela achou que Deus não via ela pelos sofrimentos que ela passou. Então, o testemunho da minha mudança aconteceu tudo muito rápido. Mas eu senti que era de Deus. Eu morava em outro lugar e estava cômodo eu morar nesse lugar, no outro apartamento, né, que vocês conheceram também. E eu tive a oportunidade de me mudar quando esse contrato encerrou, sabe? Eu já não gostava tanto de morar lá, mas assim, eu continuei morando lá, porque era cômodo pra mim, eu não gastava tanto e... sabe? Eu não queria me mover, eu não queria fazer esforço. Meu contrato venceu. Eu tive a oportunidade de mudar para um apartamento, mas deu errado a mudança para esse apartamento de última hora. Então eu fiquei lá, porque eu pensei: poxa, não é a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, Deus iria me mostrar o lugar. Se fosse a vontade de Deus, Deus iria me mover para esse outro lugar, sabe? Eu estava esperando muito de Deus, não estava dando o primeiro passo. E esse foi o meu problema.
né? E eu continuei lá. E até que ficou insuportável a relação com aquelas pessoas, a relação com o síndica. Deus começou a fazer situações insuportáveis para que eu mudasse. Ele mandou 3 pessoas, inclusive, para minha casa, para dizer para eu sair de lá. E eu falei, tá bom, eu vou sair daqui, mas eu tava esperando a resposta de Deus, eu tava esperando Deus me mover, sabe? Eu tava esperando a vontade de Deus ser feita. Mas eu até gravei um vídeo para vocês falando sobre Josué, né? Que ele pisou mesmo sem ver. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu falei isso naquele vídeo. Josué pisou e Deus fez, confiando que Deus iria fazer. E eu tava esperando muito de Deus sem dar o primeiro passo. Eu não queria dar o primeiro passo, o passo de fé. Eu tava perdendo para pessoas do mundo com a minha fé, entende? E, cara, Deus estava esperando de mim para ele poder fazer. Então, eu fiz, mesmo sem saber, sem ver, porque eu acreditei que ele me daria a bênção. A minha procura, assim, por apartamento foi um caos. Nada que eu olhava dava certo, seja por orçamento, seja por localização, lugar, enfim, nada dava certo para mim. E aí eu falei, cara, como é que isso aqui pode ser a vontade de Deus, se nada tá dando certo e tudo, né? Não era para eu me mudar. E eu não conseguia ver, eu tava como H, eu não conseguia ver, a minha visão tava assim, ó, como a de H. Eu não tava conseguindo ver o que Deus queria pra mim. E 2 dias antes eu tava com as coisas tudo empacotadas lá em casa, porque Deus falou pra eu empacotar as coisas e pra eu deixar tudo pronto. E eu, assim eu fiz, assim, eu deixei as coisas tudo pronto e tava uma bagunça, cara. 2 dias antes eu não tinha pra onde mudar, vocês não estão entendendo, eu não tinha. E eu tava falando, cara, Deus, me ajuda, o Senhor não está me vendo. O Senhor me esqueceu, o Senhor não me vê, olha aqui o que eu estou fazendo. Eu vou segurar esse microfone desse jeito aqui, porque, gente, tá dando tudo errado pra eu gravar esse vídeo hoje, vocês não estão entendendo. Mas ok, vamos continuar. Então eu parei na parte que eu achei que o Senhor não estava me vendo. Né? Assim como o H, que também achou que Deus não estava vendo ela lá no deserto. Eu falei, cara, o Senhor não está me vendo, não é possível, não é possível. E eu fiquei revoltada com Deus, eu briguei com Deus e eu esfriei com ele. Eu parei de orar, eu parei de me relacionar e teve um dia que eu tava tão cansada, eu lembro que eu tava lá empacotando as minhas coisas, eu tava tão cansada, que eu falei, olha, me desculpa, não vou orar, eu sou tão cansada que eu não consigo orar. E eu estava, assim, extremamente cansada, extremamente desesperançosa, devastada, assim, sabe? Eu tava muito triste, muito triste. Aí eu tava indo pra igreja ainda, mas as pessoas que me viam na igreja depois comentaram comigo, nossa, você tá bem? Que você tava muito triste. Porque eu realmente tava, eu achei que Deus tinha me esquecido, cara, e foi um dos piores sentimentos da minha vida. E eu orava, eu perguntava e Deus tava calado, calado. Nada saía do lugar. Impressionante. Aí no dia da minha mudança, eu simplesmente acordei, fiz a minha mudança normal, não tinha lugar pra ir. Eu falei, quer saber, eu vou pra casa da minha mãe, eu vou deixar minhas coisas num galpão. E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E eu não sei porque eu mandei uma mensagem pro dono desse apartamento aqui. E eu tinha feito uma proposta pra ele, mas ele não aceitou. Aí eu não sei porque eu mandei uma mensagem e eu falei, oi, tudo bem? Desculpa ficar te mandando mensagem, mas você pensou na minha proposta? Eu não sei porque que eu falei isso, porque eu acho que ele deixou um pouquinho aberto. E aí eu mandei isso pra ele, porque eu não tinha nada, gente. Eu não tinha nada, eu não tinha lugar pra ir. Eu ia pra casa da minha mãe porque eu não tinha lugar para ir. Ia deixar as minhas coisas num galpão. Já tava certo pra isso. Aqueles galpões que você paga mensalidade. E aí, tipo, de última hora, cara, se não foi Deus, eu não sei, porque de última hora ele veio e aceitou a proposta, e tinha umas reformas pra fazer no apartamento, a gente negociou tudo rapidão. Pra vocês terem ideia, eu peguei a chave com a mãe dele, num outro lugar, e aí já vim pra cá, já coloquei as minhas coisas, assim, foi questão de, assim, 20 minutos do segundo tempo, sabe? Já deixei as minhas coisas aqui, e eu descansei, sabe? Eu cheguei aqui, eu consegui descansar, porque eu não tinha lugar pra ir, e só de ter um lugar, assim, eu não era a minha escolha estar aqui, sabe? Mas era a única coisa que eu tinha. E quando eu cheguei aqui nesse apartamento, eu vi a graça de Deus, sabe? Eu vi as bênçãos do Senhor, porque a minha visão, ela tava igual a de Agar, ela tava assim, ó. Não sei se vocês lembram, mas aqui em Gênesis 21:19, Deus fala que ele abriu os olhos de Agar, né, que minha visão estava como Agar. Eu estava tão preocupada com essa situação que eu não vi a bênção de Deus. Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de águas boas, correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Né? Então, Agar não viu o poço de água que Deus proveu para ela, porque o seu foco era um menino. Assim como eu não vi a bênção que era esse apartamento, porque eu estava tão preocupada. E o apartamento tinha
tudo que eu queria, cara. O apartamento ótimo, cozinha ótima. Assim, o apartamento era muito melhor do que eu imaginava. E eu amo a natureza. E eu não tinha visto isso. Eu não tinha visto que o apartamento era do lado de um parque. E aí eu falei, caramba, esse apartamento é muito melhor do que eu poderia imaginar. Deus fez muito mais do que eu poderia pensar. E aí, todos os dias eu acordo com os passarinhos aqui, sabe? A maior bênção, a maior paz. E eu só queria sentir paz. Eu falei pra Deus que eu só queria sentir paz. Eu só queria sentir que o lugar fosse meu lar. Porque já tinha uns 2 anos que eu não conseguia sentir paz com o lugar que eu estava. E eu não conseguia ver minha casa como meu lar. Sabe? Um lugar que eu gosto de ficar, que eu gosto de passar o tempo. E aqui eu gosto de fazer isso. Então Deus, ele foi muito bom comigo ao me dar esse lugar. Porque esse lugar foi Deus que me deu. E eu tenho muita gratidão e eu pedi desculpas pra Deus. Parei de brigar com ele, né? Moça revoltada. Eu parei de brigar com Deus. E eu agradeci. Porque ele fez muito melhor do que eu poderia imaginar. E ele é assim, ele faz. E às vezes ele faz nos 20 minutos do segundo tempo, porque ele quer testar a sua fé. Ele quer que você veja que ele que tá no controle. E ele não perdeu o controle. Os problemas, eles se tornam maiores mesmo. Para quem não enxerga, porque você não consegue ter controle. E você não consegue perceber por que você perdeu o controle. Mas você precisa saber que Deus não perdeu e que ele nunca vai perder. E se ele decidir caminhar, não queira correr. De que adianta você chegar primeiro se Jesus não tá lá? Andar com Jesus é melhor do que correr sem ele. Muitas vezes Deus demora porque ele quer fortalecer a sua fé. Hoje eu desejo que Deus abra os seus olhos e você veja que tem poço, que tem milagre. Mas você não tá percebendo porque você tá muito preocupado com as situações alheias. Entende? Você nunca terá poço aberto se você ficar pensando na água do odre que já acabou. Tem um versículo da Bíblia que eu acho muito lindo, que é Isaías 43, 18. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Que é aquele que fala, eis que faço coisas novas. Você não vê? Eis que faço uma coisa nova. Porventura não a percebeis? Agora está saindo à luz. Eu acho lindo essa passagem, porque a gente não vê que Deus está fazendo algo muitas vezes, e Ele dá os sinais pra gente, mas nós que não vemos. E essa foi a mensagem de hoje, pessoal. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Estou muito feliz por estar gravando esse vídeo e por estar nessa fase nova da minha vida. E se hoje você está no deserto, eu quero te dizer, você pode não ver o amanhã, mas esse deserto vai chegar ao fim, igual aquela música diz, eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Por mais que você não veja, o Senhor está cuidando de você. Não se preocupa. O Senhor pode estar calado, mas Ele está com você. Ele está agindo ao seu favor no mundo espiritual. Você não vê, mas Ele está fazendo uma coisa nova. Ele está calado, mas na hora que Ele decidir fazer, vai valer por todo o tempo que Ele esteve calado. Ele vai fazer muito mais do que você imaginou. Só creia. Creia somente e confie. A gente precisa confiar e ter mais fé no Senhor. Pois Ele sempre faz, Ele nunca nos abandona. E Ele faz muito mais do que imaginamos. Só que a gente está olhando com lentes terrenas. E Deus já viu tudo. Deus já viu o seu futuro todinho. Então creia somente, tenha paciência e seja obediente. Deus vai fazer, Ele está cuidando de você. Essa música fala, Ele está cuidando de você, não se preocupa. Não deixe as circunstâncias da vida te deixarem ansioso e não te fazer ver. Porque você está muito preocupado com essas circunstâncias e você não percebe que Deus já abriu o poço para você. Deus hoje te diz, eu já preparei o poço. Eis que abro os seus olhos. Tem água viva chegando. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, com sua família, com seu cachorro, com todo mundo, gente. O YouTube tem que entender que esse vídeo é um vídeo massa, que esse vídeo é um vídeo legal, que tem que ser compartilhado para abençoar esse ministério, para abençoar a vida de outras pessoas e edificar quem está precisando. Faça uma boa coisa para esse ministério. Acabou a bateria desse, mas tem em reserva. Então, abençoe esse ministério. Esse ministério precisa de você, pois eu faço exatamente para vocês. Tudo que eu faço é
para as vidas, pois eu amo as vidas. E em 2026 a gente começa o nosso devocional, o nosso Clube da Bíblia, que é um devocional bíblico, onde a gente estuda a Bíblia. E a gente vai começar em 2026, vai ser online, de 15 em 15 dias, nas sextas-feiras, às 19 horas da noite. E eu conto com você, eu conto com sua presença, pois exatamente para você que eu estou fazendo isso. E eu quero um contato mais próximo com as pessoas que me seguem aqui. Clube da Bíblia é um projeto antigo que Deus colocou no meu coração. E eu quero continuar com esse projeto para sair das 4 paredes da igreja, pois a gente não pode se limitar às 4 paredes. Deus, ele está além das 4 paredes. Que Deus te abençoe, que cuide, te guarde. Até semana que vem, com mais um vídeo novo, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Você pensa que eu fui embora, né? Mas não, ativa. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder o vídeo da próxima semana, viu? Tchau!